Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e por ver aqui, como sempre, novas cabeças. Então, eu lhes dou a palavra, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e, como lhes disse um amigo, nós esfregamos as mãos e os corações porque estamos contentes de estarmos em breve entre vocês. Questão: por que se boceja tanto durante os exercícios? A liberação e os bocejos correspondem à mudança de estado de consciência. Vocês penetram níveis, para muitos de vocês, certamente, que são novos. E acessando esses estados de consciência diferentes, os bocejos traduzem, se querem, a adequação da consciência limitada com seu estado de ser. Isso se traduz frequentemente por bocejos. As coisas são bem feitas. Questão: os ancoradores de luz acompanharão aqueles que permanecerem na terceira dimensão unificada ou seu papel estará terminado. Então, haverá, obviamente, nos espaços onde serão recriadas as terceiras dimensões unificadas, haverá, obviamente, guardiões intraterrestres. Isso é indispensável, ainda que não haja mais, se querem, este isolamento que foi conhecido na Terra. É indispensável porque há comunicação na terceira dimensão não dissociada. Uma comunicação é possível com as outras dimensões e há, aí também, seres que servirão de guardiões, de intermediários. Não se poderá mais chamá-los os anjos guardiões, porque naquele momento as funções serão ligeiramente diferentes. Alguns, aliás, e nem me perguntem por quê, irão desempenhar os papéis daqueles que estão hoje no intraterra mas em outro lugar, num outro universo, se preferem. Sinto que as bicicletas começam a se ativar. Questão: na terceira dimensão unificada continua a dualidade? Há a dualidade, ou seja, as forças de oposição. A diferença essencial é que vocês permanecem conscientes e conectados às outras dimensões. Mas não há possibilidade de viajar conscientemente nas multidimensões. Por conseguinte, vocês estão prisioneiros de uma forma, mas livres no espírito e na verdade. O que não era o caso em sua terceira dimensão dissociada, que era a minha também, certamente. Questão: aqueles que estarão na terceira dimensão unificada poderão passar na quinta dimensão? Todo ser e toda consciência é destinada, nas linhagens humanoides, digamos, quaisquer que sejam suas linhagens espirituais, a aceder a esta liberdade total. Mas alguns seres terão, como dizer, tão acentuada distância da dualidade que será necessário um certo tempo de reaclimatação para poder aceder à transdimensionalidade, ou seja, para a capacidade de mudar de forma instantaneamente. Questão: poderíamos falar dos diferentes níveis vibratórios? Saiba que existe um número indefinido de dimensões. Esse número indefinido não é infinito. Ele está em constante evolução. Mas há seres, consciências, que evoluem dentro de linhagens evolutivas, os humanos, dos quais nós fazemos parte, criadas, a um dado momento, pela grande Eloa Maria, pelos mestres geneticistas. A grande regra da evolução é que, quando vocês são criados a partir da fonte e manifestam uma individualização de sua consciência com relação à fonte, vocês se tornam capazes de experimentar e de explorar uma gama específica de vibrações. Esta gama específica de vibrações corresponde, em geral, a várias dimensões. O que caracteriza uma dimensão é a frequência vibratória da consciência e das partículas existentes nessa dimensão. Há, no que chamamos a geração descendente, ou seja, desde as dimensões as mais elevadas até as dimensões as mais baixas, uma complexificação da vida que faz com que o aspecto fisiológico e o aspecto forma tornem-se extremamente complexos. É o que vocês conhecem com a fisiologia. Há unhas, cabelos, pelos, diferentes atributos e ornamentos, digamos. Quando vocês sobem, pela via ascensional, sobre sua dimensão eterna, vocês não são mais tributários, como dizer, vocês não estão mais associados a uma limitação de forma, vocês são, ao contrário, extremamente simples numa forma, no estado dimensional. E quanto mais sobem em consciência, ou mais observam as outras dimensões, mais vocês se darão conta que as coisas tornam-se simples em sua forma, em sua disposição e nas funções que tornam-se extremamente cruciais no comportamento dos universos, mas que necessitam justamente desta simplicidade. A complexificação da vida se observa sobretudo nos níveis de dimensões hierarquicamente baixos, vibratoriamente baixos.
Mas mais vocês sobem, mais observam formas de consciência que não estão limitadas a uma forma, mas que se afastam cada vez mais de qualquer antropomorfismo, de uma forma de vida tal como vocês a conhecem, com uma cabeça, um tronco, 2 membros acima e 2 membros abaixo e, por vezes, 2 membros atrás, que foram assimilados a asas. Lembre-se, entretanto, que o que é importante, não compreender, mas tentar imaginar já, antes de vivê-lo, é que quando vocês penetram seu corpo de existência, esse corpo de existência é infinito. Ele é eterno, imortal, mas é mutável. Quer dizer que, de acordo com a dimensão na qual se manifesta sua consciência, a forma pode mudar. Miguel, vocês têm todos na cabeça a representação desse jovem homem com seus anéis, seu manto azul, sua espada que atravessa o dragão. Essa é uma forma antropomorfizada que existe na 5ª dimensão. Mas em sua dimensão original, que é a 18ª dimensão, não evolutiva é o preciso, porque os arcanjos são fiéis a eles mesmos desde a criação dos mundos e dos universos. Essas linhagens não evolutivas são as garantias da criação de mundos, mas estão no limite do antropomorfismo. E Miguel e os arcanjos são pássaros. Lembrem-se e eu lhes digo se não sabem, que aqueles a quem chamam animais, seus cães, seus gatos, os animais domésticos, algumas raças de animal selvagem, são uma paródia da criação. Porque os maus rapazes, quando chegaram nesse mundo, criaram eles mesmos formas de vida para zombarem, se querem, de algumas linhagens. E eles criaram, voluntariamente, formas animais, como vocês as chamam, que nada tem de animal aliás, porque eu lhes garanto que, para algumas linhagens e alguns povos vindos da Confederação Intergaláctica, os animais somos nós, no sentido em que vocês o entendem, vocês, hoje. Vocês veem um pouquinho a reversão, não é? Então, é preciso ter a sabedoria de compreender que as formas animais que vocês veem são apenas uma representação, um pouco sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria mesmo um pouco, muito, sarcástica, do que são as outras linhagens. Obviamente, eles não se criaram como animal, não é? Vocês não verão um Draco sob forma animal. E portanto, os animais não são o que vocês acreditam. Eles são uma representação das linhagens espirituais por vezes as mais elevadas. Isso vocês o sabem já, por exemplo para os mamíferos marinhos, que vêm de dimensões extremamente mais evoluídas que o ser humano atual presente sobre a Terra. Questão: que diferença há entre vazio e existência? A existência confere o vazio. Na existência não há separação dimensional. Portanto, tudo estando dentro de um corpo de existência específico, de acordo com seu estado dimensional, há a possibilidade de viver o vazio e, se querem, vocês podem dissolver sua existência para se derreterem novamente na dissolução total. Mas, em regra geral, mesmo os seres que estão nas linhagens evolutivas, como o ser humano por exemplo, vivem sua existência durante a eternidade. Há tantas coisas a fazer lá em cima, se vocês soubessem como se diverte. Questão: que entende exatamente por maus rapazes? Isso faz referência a um vocabulário dual e, o que quer que seja, eles descendem igualmente da fonte. Mas, cara amiga, na encarnação em que você está, há meninos mal criados, não é? E, no entanto, quando você tem um filho mal criado, continua seu filho. Mas você o chama mal criado. E bem, do mesmo modo, não é dual. Eles são assim mesmo de linhagens que não são verdadeiramente evolutivas pelo momento, mas eles tornar-se-ão evolutivos quando se tornarem bons rapazes. Mas esses maus rapazes têm seus dias contados. Como o sabem, os Dracos iniciais que efetuaram a rebelião com Lúcifer, a maior parte é hoje de seres redimidos. Eles têm mesmo, vibratoriamente, como vocês chamam isso, uma densidade vibratória, mesmo nos planos mais elevados, muito impressionante. Mas são maus rapazes, eu mantenho. Que retornarão, certamente, à fonte, mas isso eles o sabem também, ainda que não queiram confessar no momento. Mas tudo muda, vocês sabem. Questão: se temos várias linhagens, que corpo vamos escolher? Isso depende sobretudo, antes de tudo, da dimensão para onde você irá. Você reencontrará a dimensão que tinha antes de penetrar esta matriz. Se você veio da 11ª dimensão, você reencontrará seu corpo de 11ª dimensão. Se você veio e estava estabelecido na 18ª dimensão, você reencontrará seu corpo de 18ª dimensão.
Se você era da quinta dimensão, reencontrará seu corpo de quinta dimensão, etc, etc. Então, obviamente, vamos tomar um exemplo. Mais você sobe nos planos dimensionais, mais as formas têm tendência a tornarem-se uniformes e imutáveis. Quer dizer que vocês não são mais identificados às suas linhagens que os apoiaram durante sua tomada de forma nesse mundo. As linhagens correspondem, de fato, às diferentes partes que lhes permitiram sua própria criação, porque pode-se imaginar que vocês tomaram tal função, dentro de um mundo especializado nesta função. Por exemplo, os seres de Sirius, Sirius A, que são delfinoides, são mestres geneticistas. Os Dracos, de quem falaremos a seguir, cuja maior parte vem da Ursa Maior, são, como poder-se-ia chamar isso, é difícil encontrar analogia em seu mundo, poder-se-ia dizer os mantenedores. Não é preciso que eles me ouçam, mas são seres muito potentes que intervêm no agenciamento de algumas formas nas dimensões, antes que se decidam criar a dissociação. Em seguida, há seres, por exemplo, que são especializados na compreensão do que vocês chamam os fractais e que vivem nos universos fractais, totalmente, são os arcturianos, que são de fato leoninos, que têm cabeças de leões. Há Sirius B, com cabeças de cães. Mas não vão dizer aos cães que os consideram como um animal, porque aí vocês serão muito mal recebidos. Mas, isso, hoje, é sua compreensão intelectual. Mas quando vocês começarem a aceder e a sair da matriz, verão coisas inacreditáveis. Então, imaginem Beck, para além do aspecto vibratório que explica por que nossas embarcações, em especial a frota mareal que gira em torno do Sol, não pode aproximar-se demasiadamente de sua terra. Vocês imaginam já, os anjos do Senhor, quando são descritos há não muito tempo e que já, seres humanos vão tomá-los por maus rapazes, enquanto que eles nada têm de maus rapazes, são os anjos do Senhor, os servos de Cristo. Mas vocês são tão impregnados de sua forma humana, que ao ver um cão em pé como vocês arriscam a ter um ataque. E eu nem falo dos golfinhos de pele vermelha. Não falo tampouco de ver uma cabeça de falcão frente a vocês, com mãos como batedores. Vejam vocês imaginem um pouco a complexidade vibratória. Eu me apercebo que aqui, muitos viveram manifestações importantes ao nível das coroas. Mas isso refere-se a vocês com vocês mesmos. Vocês ainda não abriram as vias de comunicação que são acessíveis a partir do momento em que vocês estão na existência e a partir do momento em que vocês nos reencontrarem. Então, se me reencontram, a mim, tranquilizem-se, tenho sempre o mesmo aspecto. Mas eu posso também subir mais alto no nível vibratório e aparecer sob uma forma de luz específica, que é a minha dimensão de origem, da 11ª dimensão. Mas aí, vocês arriscam se enganar pelo que verem. Em contrapartida, quando vocês entrarem em consciência em seu corpo de existência que reencontrarão, aí vocês estarão com vocês ficarão à vontade. Que tenham uma cabeça disso ou daquilo. O mais importante é a vibração, não é a forma, lembrem-se. Porque a partir dos mundos unificados, a forma é mutável. Ela não é fixa como nas dimensões carbonadas. Questão: qual é a forma dos pleiadianos? Existem várias linhagens pleiadianas, há mais que uma. E, do mesmo modo que ao nível de Sirius, do sistema solar de Sirius, há Sirius A, Sirius B, Sirius C. Em um caso, há os golfinhos e ainda, nos golfinhos, é um universo inteiro que se espalha sobre várias dimensões, com dezenas de planetas diferentes ao redor do Sol e formas de vida delfinoides profundamente diferentes. Há uma diferença essencial, comportamental, vibratória, entre os golfinhos hoje presentes no intraterra unificado na 3ª dimensão e os golfinhos mestres geneticistas que permaneceram em Sirius e que jamais percorreram as vias da encarnação, como Maria. Portanto, há golfinhos de 2 metros, há golfinhos de 3 metros, há os que têm a pele branca, outros a pele vermelha, outros a pele revestida, outros a pele cinzenta, que vocês conhecem. E, se querem, é como você sobre a Terra, há os brancos, os amarelos, etc, etc, dentro da mesma dimensão. Há mesmo, sobre esta Terra, linhagens que não pertencem a seu mundo evolutivo. Por exemplo, os gnomos, as fadas, os elfos, os duendes, que nada têm a ver com as linhagens evolutivas humanas. E que não são prisioneiros da dualidade. O que explica que um duende ou um gnomo possa aparecer ou desaparecer tão rápido.
Eles evoluem sobre a segunda dimensão e podem por vezes manifestar-se na terceira dimensão. Questão: e para os pleiadianos? Então, os pleiadianos, há os humanoides, há formas de vida que são muito elevadas, que estão além do antropomorfismo. Há uma das estrelas das Pleiades de onde vem o Ceres, chamado Civilização dos Triângulos. Há também a Alcione, que está no canto. E aí há a fonte das fontes, que se apresenta sob a forma que ela quer. Ela pode viajar em total liberdade, e felizmente, pois é o chefe dos chefes, que pode ser ao mesmo tempo a totalidade desta consciência dentro de um elétron ou de um fóton, como dentro de um universo inteiro. Sua consciência viaja e é mutável de um extremo a outro da escala de vibrações e de dimensões. Aliás, foi o contrato que fez com que a fonte pudesse manifestar-se dentro de um corpo humano. Assim como ela pode se manifestar dentro de um corpo de qualquer origem. Então, vocês veem, pelo momento vocês estão habituados nesta dimensão onde vocês estão, numa forma. Vocês são identificados à sua forma, a seu corpo fisiológico. Mas admitam que nas outras dimensões, sua forma é mutável. Vocês são imortais, vocês são impermanentes, vocês estão no vazio, vocês estão na totalidade e vocês podem, ainda, mudar de forma. Vocês se dão conta de tudo o que terão a reencontrar, a explorar? Questão: poderia voltar a falar da constelação planetária sob forma de cruz que vai se manifestar de julho a setembro. Ela corresponde à sua cruz, ou seja, ao que foi anunciado pelos profetas, por mim também, de minhas visões que tive em minha vida, que foi sobretudo descrito por meu grande amigo e meu grande irmão Ben Sadel algumas horas antes de sua morte, que perfeitamente descreveu o que chegaria à Terra. E o que chega à Terra, que é sua ascensão, que é sua transformação, assim como a sua, está ligada, obviamente, a calendários cósmicos e calendários planetários. Os calendários planetários, em seu mundo, têm um efeito. Este efeito não é de forma alguma o mesmo nos mundos unificados. Vocês estão sujeitos, nesta dualidade, a forças gravitacionais. Essas forças gravitacionais existem devido às massas existentes para os planetas. Quando as massas desses planetas se repartem de tal modo a apresentar, com relação à sua visão antropocêntrica da Terra, uma cruz, de uma parte à outra do Sol, e bem, é o momento em que a Terra muda. Esse momento está inscrito na dualidade. Paralelamente a esta cruz, chegam influências ligadas a Hercóbulos, ligadas a Nêmesis, como o nomearam os maus rapazes. Nêmesis, esse Sol, este planeta sombra se preferem, vocês não o veem com o olhar do olho. Vocês o veem já se olharem o Sol deitando de olhos fechados, verão duas fontes de luz. Uma que é o Sol e uma exatamente ao lado. É Hercóbulos. As influências de Hercóbulos são essenciais nos sistemas gravitacionais. Há um terceiro elemento nesse quadro cósmico, que os maus rapazes não haviam imaginado um segundo. Era a irradiação da luz metatrônica que viria reajustar um pouco tudo isso, não é? E não segundo a visão dos maus rapazes. Segundo a visão da luz. Mas isso eles não podiam saber, porque esses seres, essas entidades, controlam os deslocamentos espaço-temporais mas nesta dimensão. Eles não podiam perceber que a luz que é emitida pelo cinturão de Órion e, em particular, por Betelgeuse, iria chegar sobre a Terra. Sobretudo não durante a mesma época que a cruz. Tudo isso chega ao mesmo tempo. É uma ópera cósmica que vai se apresentar, com intervenção da Confederação Intergaláctica da Luz, e também com a intervenção das irradiações cósmicas que vocês chamaram a onda galáctica, que vem, se querem, juntar-se à irradiação de Betelgeuse, à irradiação de Alcione, a influências gravitacionais da cruz e as influências gravitacionais de Hercóbulos. Tudo isso vai se encontrar a partir deste verão, inverno no hemisfério sul. Questão: qual é o papel da quarta dimensão? Plano de vida intermediário. A vida não é suportada pela quarta dimensão. É um estado intermediário. Há vidas estabilizadas, sobre o plano vibratório, na terceira, na quinta, na nona, na 11ª, na 18ª, na 24ª, por vezes na 21ª e além. Mas o que se chama quarta, sexta, sétima, são planos de coesão, onde não há consciência propriamente dita, estabilizada. Questão: uma saída no corpo astral impediria de ir no corpo de existência? Não, absolutamente não. Mas, simplesmente, são dois modos vibratórios totalmente diferentes.
Mas há seres que se comprazem, e era o caso em minha vida, quando eu era Merlin, nos mundos astrais, e há uma tal atração no mundo astral, há uma tal capacidade de agir sobre o ambiente, que isso os faz tomar bexigas por lanternas. Vocês são persuadidos que é a luz. Ora, há uma diferença essencial que é preciso assimilar, entre o que se chama o mundo astral e os mundos espirituais. O mundo astral, vocês o compreenderam, pertence à matriz. As luzes são irradiantes, ou seja, elas vão do interior para o exterior. Elas não estão no interior das formas. De acordo? Nos corpos de existência, seja quinta, 11ª e bem além, a irradiação é interior. Quer dizer que a luz está no interior, é o corpo que é luminoso, não é a irradiação que é luminosa. É exatamente o inverso entre o astral e os corpos espirituais. Questão: as luzes que se pôde ver na meditação vêm de nós ou de outras dimensões? Tudo é possível. Vocês podem ver simplesmente uma luz astral, vocês podem ver luzes relativas à ativação do terceiro olho, que passa por algumas etapas quando da ativação, justamente, do Sahasrara. Vocês podem ter acesso a percepções ligadas a luzes pertencentes a outras dimensões. Tudo é possível. Tudo depende do que você vê. E é muito vasto, como domínio. A visão de seu próprio terceiro olho vai se manifestar por cores pontuais, precisas, que giram uma na outra. Que recaem, por vezes, sobre rostos. Os rostos são as memórias de suas próprias vidas passadas, são os rostos que vocês tiveram no passado. Por vezes vocês veem formas geométricas. Essas formas geométricas são o que sustentam o mundo astral. E depois, vocês começam a entrar nas formas onde as luzes, efetivamente, não estão mais no exterior ou um ponto como seu terceiro olho, mas vocês começam a perceber as entidades da pura luz autêntica, que são portanto invertidas com relação ao que vocês verem. Por exemplo, se há, entre vocês, quem seja clarividente e observa por exemplo quando o arcanjo Anael chega, vê um nevoeiro branco com uma forma longilínea. É o que seus olhos dissociados percebem da luz. E vocês têm o hábito de falar de aura, de irradiação. Vocês veem, ao redor dos seres, uma irradiação exterior. Não me digam que vocês veem a luz no interior do corpo físico. Há alguns que podem fazê-lo, mas são muito, muito raros. Há muito poucos que são capazes de ver a luz interior. O que vocês veem é uma manifestação exterior da luz. Mesmo os chakras. Vocês veem a contrapartida etérica, astral, dos chakras, mas vocês não veem a realidade espiritual dos chakras. Porque a realidade espiritual está numa irradiação que é gerada e que é a própria luz. Não confundir a irradiação com a luz. Isso é típico da reversão que existe nesta dimensão dissociada. Portanto, um ser de luz é um ser que é da luz. Sua forma é luz. A irradiação não se expressa sob forma colorida, expressa-se sob forma de vibrações. Mas, quando vocês estão em sua dimensão dissociada, vocês podem ver a luz e a irradiação quando têm acesso, vocês mesmos, a esta visão ligada à existência. Questão: o petróleo é o sangue venoso da Terra, e a água seu sangue arterial? Sim. Pode-se também dizer o inverso. O sangue que está escondido é o sangue arterial. O sangue que é visível é o sangue venoso. O sangue espesso é o sangue carregado de tóxicos, aquele que vocês queimam, que vocês chamam petróleo. E o sangue puro é a água salgada, é o sangue arterial. As duas visões podem se completar. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, mantenham-se bem. Eu lhes transmito todo o meu amor, todas minhas saudações e todos meus agradecimentos por terem sido tão atentos ao que lhes disse. Eu lhes digo até muito breve, mantenham-se bem, na paz e no coração sobretudo e não se esqueçam jamais a alegria. E riam. Aos 3 Dimensões, 16 de maio de 2010. Tradução para o português, Célia G. Mensagem atemporal.